Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância dos simulados. Então, normalmente a gente já sabe a importância de realizar simulados, mas nesse vídeo mais especificamente eu vou trabalhar como a gente utiliza esses simulados de maneira estratégica e podendo ser uma grande ferramenta para a nossa aprovação. Então, o primeiro ponto que eu vou trabalhar é a diferença entre os simulados e a resolução de questões. Então, a resolução de questões normalmente é muito mais livre, né? Livre de preocupações. A gente normalmente trabalha a resolução de questões seguidas de um tema específico. Normalmente a gente está com alguma distração ali por perto ou um material de consulta, enquanto que no simulado a gente vai ter uma preparação mais específica, buscando simular de fato situações de prova. Então, quando for realizar simulados, eu recomendo que, de fato, tire aquele tempo para realizar os simulados com uma dedicação exclusiva, longe de distrações. Então, deixe o computador de lado, deixe o celular de lado e foque, de fato, na resolução das questões, até porque a grande ideia do simulado é trabalhar nessa aleatoriedade das questões. Então, você não sabe o que, de fato, vai aparecer no simulado e também como você vai administrar o seu tempo e a sua ansiedade em relação à resolução daquelas questões, né? Então essa é a principal diferença em nossa preparação, de trabalhar com resolução de questões, que é de fato muito importante para a gente trabalhar os temas que a gente está estudando, mas os simulados acabam sendo uma ferramenta mais interessante também para a gente adicionar na nossa rotina de estudos, porque vai trabalhar essa preparação mais mental, além do aspecto técnico também, né? Então, segundo ponto, eu gosto de utilizar particularmente os simulados como testes de nível. Então muita gente não recomenda a utilização de simulados se você já não tiver uma base, se você já não tiver estudado uma quantidade determinada de disciplinas. Mas eu particularmente gosto de utilizar os simulados como testes de nível. Então a gente vai realizar o simulado pensando nessas questões aleatórias. Eu não sei quais são os temas que vão ser cobrados nesse simulado, e a partir desse momento que eu vou resolver essas questões, eu vou identificar as barreiras. Então, fiz o simulado, eu vou identificar quais questões eu resolvi sem problemas, quais questões eu resolvi mais com certa dificuldade e quais questões eu não tinha a mínima ideia, eu não consegui resolver de forma nenhuma. Então essas são as barreiras. Para os temas que eu tiver mais facilidade, eu vou buscar revisar, obviamente, dar uma assistida em algumas aulas, mas a partir desse momento que a gente utiliza como teste de nível, eu sei quais os temas que eu estou com mais dificuldade e quais os temas que eu vou precisar de fato me aprofundar para conseguir resolver questões futuras. Então, ainda nesse entendendo o simulado como um teste de nível, é muito importante a gente não desanimar de acordo com os nossos resultados, né? Então, é provável que a gente faça um simulado e acabe tendo um resultado não muito agradável, né? Não muito esperado. Mas o ideal é não desanimar e entender isso como uma parte da preparação. Então, é uma forma de direcionar os nossos estudos de maneira mais eficiente. Terceiro tópico é tentar ganhar ritmo de prova. Então, pensando no simulado, é interessante que quando a gente for fazer um simulado, independente de ser 10 ou 60 questões, a gente tentar ganhar um ritmo de prova. Então, o que é que eu quero dizer com ganhar ritmo de prova? A gente determinar um tempo, o mais próximo possível dos tempos das provas de concursos, seleções, isso adaptando com a quantidade de questões, obviamente, e a partir disso a gente tentar ganhar o ritmo buscando as estratégias de resolução de questões. Então, a partir do momento que eu vou resolver os simulados, eu vou entender quais são essas estratégias. Então, de buscar os pontos-chave das questões, normalmente tem questões com enunciados muito grandes. Nos simulados, a gente vai entender como administrar melhor esse tempo. Então, eu vou buscar os pontos-chave das questões. Nas alternativas, eu vou tentar resolver por eliminação. Então, você vai, a partir da sua experiência, você vai entendendo qual é a melhor estratégia para você resolver as questões, mas, obviamente, tentando simular o mais próximo possível de uma prova de concurso de fato. Quarto ponto é adicionar os simulados à sua rotina de estudos. Então, obviamente, vai depender do seu tempo de preparação, da sua rotina de estudos, mas, se possível, eu recomendo bastante adicionar os simulados na rotina de estudos, porque além do aspecto técnico, como eu falei anteriormente,
vai ter todo esse aspecto mental, de preparação, de controlar a ansiedade em relação à resolução de questões e também de conseguir administrar melhor o tempo. E para finalizar, onde e como realizar simulados. Então, diferente de outras áreas de concursos públicos, como, por exemplo, concursos de polícia, concursos da área jurídica, a gente não encontra muitos bancos de questões da educação física. Então, a minha dica é, primeiro, em relação à nossa página, normalmente a gente está tentando fazer um simulado por mês, inclusive o desse mês de junho já está disponível, você pode acessar o link do simulado aqui na descrição desse vídeo. E em relação a esse simulado de junho, a gente vai fazer a resolução de questões em uma live na próxima segunda-feira. Então, se você está assistindo esse vídeo no lançamento, a partir de hoje, nessa quinta-feira, a gente vai disponibilizar o simulado, ele vai estar disponível até domingo e na segunda a gente faz a resolução de questões aqui no nosso canal do YouTube. Mas se você estiver assistindo esse vídeo em outro momento, pelo menos uma vez por mês a gente vai disponibilizar um simulado em nossa página, então fica ligado. Mas voltando para onde e como realizar, se você não tiver o seu próprio banco de questões, eu recomendo você pegar provas da sua banca de preferência, então se você tiver um edital em mente, tenta pegar provas passadas dessa banca e selecionar mesmo que sejam questões aleatórias. Você pode fazer uma análise dessa banca e fazer determinados filtros, mas mesmo que seja uma seleção aleatória das questões, você vai ter um material com algumas questões aleatórias que vão trabalhar de fato essa aleatoriedade e essa preparação de controle da ansiedade e da administração do tempo. Então, pensando onde e como realizar, além da nossa página, você pode montar o seu próprio, selecionando algumas questões de sua banca de preferência, ou se não encontrar questões da sua banca, você pode seguir pelo cargo. Então, se você for fazer uma prova para cargos da saúde, você busca provas passadas de cargos da saúde, seleciona algumas questões aleatórias e vai montando determinada quantidade de simulados, né? Então você pode começar com simulados mais curtos, de 10 ou 15 questões, e com o tempo, a partir do momento que você for se acostumando a essa rotina de simulados, você pode ir aumentando a quantidade de questões para 20, 30, enfim. Então, essa foi a dica de hoje de como você conseguir utilizar os simulados de forma estratégica. Lembrando que aqui no link da descrição do vídeo vai ter o simulado desse mês de junho e segunda-feira vamos resolver essas questões em uma live aqui no nosso canal do YouTube. Se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, segue a gente no Instagram, @concursosedfísica, ou entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@concursosedfísica.com. Então é isso, obrigado e até a próxima.